Salve, salve, galera! Vamos lá para mais um tema. Olha só, caso não esteja inscrito no canal, se inscreva, ajude aí, contribua aí com a nossa comunidade. Perfeito? Vamos falar um pouquinho sobre função afim. Afim de quê, professor? Calma, né? Vamos lá, a gente vai conceituar e definir aqui alguns pontos principais. Então, quer conhecer especificamente, né, como que a gente define uma função afim, qual é o comportamento dessa função afim, para que serve essa função afim? Então vem aqui comigo, ó, professor Jadiel Vaz, canal, né, Exatas Aprovação, YouTube, e também, né, no Instagram, professor Jadiel Varges. Perfeito? Olha só, quando a gente fala aqui em função afim, então conceito e definição, o que é uma função afim? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que toda função é uma relação, né? Aquela ideia da associação. A função afim, do mesmo jeito. A gente tem a ideia aqui da associação, ó. Então, se a gente tem, né, uma relação aqui entre, né, um conjunto A e um conjunto B, né, em que, né, vamos supor o seguinte, a gente tem aqui, ó, elementos de A sendo associados a elementos de B. Então, essa relação aqui, ó, ela vai ser uma função afim caso, né, ela seja o que? Definida pela sentença matemática. Professor, que sentença matemática é essa? Ó, AX, não é isso? Ó, a gente tem aí AX mais B, com AB sendo que valores reais. Então, veja o seguinte, ó, a gente tem aqui uma definição, que é essa sentença matemática aqui, ó, y é igual a x mais b, sendo que esse a e b aí são valores reais. Professor, e esse x e esse y também são valores reais, só que o que ocorre? X e y aqui define a função, são as letras que estão definindo a função. Então, no caso, x e y aqui, especificamente, o que a gente está falando aqui, ó? Quando a gente trabalha com essa relação de x e y, a gente está falando especificamente o quê? Lembra de par ordenado, ó. Então, a gente tem um par ordenado aqui. Ah, professor, então quer dizer o seguinte, que esse valor de y aí vai depender sempre de um valor de x, não é isso? Quando a gente trabalha essa ideia de par ordenado, exatamente. A gente já fez isso aqui em relação, perfeito? Ó, qualquer dúvida, né, é só consultar aqui, ó, tem uma exclamaçãozinha, é só consultar. Tranquilo? Vamos lá. Enquanto que a gente está falando também o que? Desse A e desse B, ó. Esse A e B aqui são os chamados coeficientes, né? São os coeficientes. Coeficientes, professor? Sim. Então veja, ó, que a gente tem essa relação de um par ordenado, só que essa ideia também aqui com essa relação de coeficientes. Sim, professor. Como funciona essa ideia de coeficiente? Ó, veja que no lugar desses coeficientes aqui vão aparecer números, vão aparecer valores. E aí sim, aí a gente consegue, né, identificar. Primeiro, ó, veja o que a gente tem aqui, ó, um 2, né, isso que precede esse x, e a gente tem um 3 aqui, ó, que está sozinho, está independente ali. Pronto, professor. Então, qual é a relação que a gente estabelece aqui, ó? Esse 2 aqui, ó, ele é chamado de, né? Se a gente jogar aqui na relação, lembra o seguinte, ó, que a gente tem o quê? Que y é igual a x mais b, ó. Então, a gente tem o valor de A e a gente tem também o valor de B. Perfeito. Então, ó, o que a gente consegue estabelecer aqui, né? Uma relação do coeficiente A e outra relação aqui para o coeficiente B, ou seja, qual é o valor do coeficiente A aqui? Então, ó, A aqui vai ser igual a quanto? A 2, ó, A igual a 2. E B, qual é o valor do coeficiente B ali? 3. Então, B é igual a 3. Lembrando o seguinte, ó, que esse A é chamado de coeficiente angular. Então, a gente tem aqui, ó, o coeficiente angular.
E esse b é chamado de coeficiente linear. Coeficiente linear. Professor, né? E qual a relação que tem desse coeficiente angular e esse coeficiente linear? Nesse momento, a gente está apenas fazendo o quê? Essa nomenclatura, né? A gente está entendendo aqui, ó, a partir, né, dessa definição matemática, dessa sentença matemática que a gente está definindo aqui, a gente está classificando esses coeficientes. A gente vai ter uma aplicação mais, né, detalhada, entender como isso funciona, né, de uma forma mais específica quando a gente estiver trabalhando com a parte de gráficos. Aí vai ficar bem mais prático para a gente entender. Inclusive, esse coeficiente A ele determina, né, o crescimento da função, ou seja, se a função ela é crescente ou decrescente. Perfeito? Mas mais à frente a gente vai estudar isso com mais detalhes. Por enquanto, vamos nos atentar apenas a essa classificação, beleza? Vamos lá. No exemplo B, o que a gente tem aqui no exemplo B? Ó, professor, aqui não tem número, ó, tem um x e não tem número antes do x. Aqui agora tem um número, ó, que é o 5. E tem um sinal que está acompanhando esse 5. Perfeito. Exato, ó. Então veja que o sinal que acompanha o 3 aqui é o sinal positivo. Agora, ó, o sinal que acompanha esse 5 é o sinal negativo. Sim. E daí, professor, e daí que a gente pode separar da mesma forma que a gente separou no primeiro caso, no exemplo A gente pode separar esses coeficientes aqui. Perfeito? Ó. Então, o que a gente passa a ter aqui? Ó? Que y é igual a x mais b. Então, veja, ó, que a gente tem aqui o y, a gente tem um valor para o coeficiente A e a gente também tem um valor para o coeficiente B. Usando aquela expressão, a gente consegue perceber claramente isso. Professor, mas qual é esse valor do coeficiente A aí, ó, se não tem número? Quando não aparece aqui o número diretamente, é porque está subtendido o valor 1. Né? Então, a gente tem 1 aqui, ó, está subtendido 1. Então, A aqui vai ser igual a 1. E B vai ser igual a menos 5, ok? Então, cuidado, porque, né, esse sinal aí, ele vai acompanhar o coeficiente. Então, ó, o valor 5 aqui está com valor negativo, né? Um menos, né, aqui, né, antes desse 5. Então, quer dizer que o coeficiente B aqui vale menos 5. E a nomenclatura, professor, né? O nome continua o mesmo? Continua o mesmo. Ó. Veja o que a gente tem aqui. O chamado que coeficiente angular e o coeficiente linear. Coeficiente angular e coeficiente linear. Professor, eu tenho que aprender esses nomes. Ó, é bom, né, interessante que você saiba aí essa nomenclatura. Professor, e se eu não conseguir lembrar, né, pedir alguma coisa específica, alguma questão, e aí eu não conseguir lembrar especificamente sobre, né, com relação a esses nomes aqui, é só você lembrar o seguinte, ó, o coeficiente angular, A de angular, é o A de acompanha, A de angular, A de acompanhar. Angular, acompanhar. Então, é o coeficiente que acompanha o x. Veja, quem está acompanhando o x aqui, ó, nesse exemplo A, quem está acompanhando o x é o 2. Então, veja, ó, o A é o 2. A de acompanhar, A de angular. A mesma coisa, quem está acompanhando o x aqui, professor, não estou vendo o número. Está subtendido o número 1. Então, quem está acompanhando o x aqui é o 1. Então, logo, ó, esse A igual a 1. A de angular, A de acompanhar, ok? Então, acompanha, A angular, perfeito? Beleza? Ok. Pronto, professor. Né? Mas a gente tem que ter cuidado, por quê? Porque nem sempre aparece o valor e com relação ao sinal de negativo. Veja, observe aqui, ó, nessa situação aqui, ó, se a gente colocar aqui naquela relação, ó, que y é igual a x mais b, então veja que a gente está na montagem correta.
Ó, a gente tem aqui o valor de y, a gente tem aqui o valor de a e a gente tem aqui o valor do coeficiente b. Então, veja que a gente tem, ó, né, um coeficiente a aqui, professor, mas não tem número, sim, mas tem aqui, ó, o que precede esse x. Quando não aparece número escrito específico de forma explícita, quer dizer que implicitamente tem 1 aí, perfeito? E aqui agora, ó, o que que aparece aqui? 3. Então, veja, ó, que a gente consegue identificar isso claramente. A gente consegue identificar o quê? Que o valor de A aqui, ó, é menos 1 e que esse A é o quê? De angular, 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 angular. A de angular, que acompanha, A de acompanhar, acompanhar, que acompanha o X. Quem acompanha o X aqui? O menos 1, ó, veja que tem um sinal negativo e não apareceu o valor, quer dizer que está implícito aí esse número 1. E o coeficiente B aqui, ó, o 3, né? Esse é sempre o termo que independente, independente. Então, ó, esse linear, né, é o termo independente. Então, ó, olha só, quando a gente pega isso aqui e compara, a gente tem duas situações. A gente tem o angular, que é, ó, acompanhar, né? A de acompanhar, então, ó, é acompanha o x. O A de angular acompanha o x. E esse B aqui, ó, é chamado que linear, ou seja, ó, é o termo independente. Termo independente. O que quer dizer independente, professor? Quer dizer que não depende de x. Então, ó, independente. Então, quer dizer que não depende de x. Então, esse termo independente aqui, ó, a gente sabe o que, ó, que não depende de x, ó. Por isso que ele é chamado de linear, independente, ele não depende de x. Então, aqui agora, ó, o que está aqui, ó? Acompanha x. Então, acompanha o x, é o termo que está acompanhando o x. O que que significa isso? Ó, que depende, né, de x. Então, ó, depende de x. Então, ó, esse número aqui, ó, ele depende de x. Por quê? Porque se x for um número, o resultado vai ser 1. Se x for outro, o resultado aí que está acoplado, né, a esse valor vai mudando, vai alterando. Perfeito? Ok? Agora, ó, muita atenção em relação a essa situação aqui. Por quê, professor? Porque, olha só, não está na forma. Lembra o quê? Que a gente tem o quê? Y AX mais B, só que o X está no final. Então, se a gente organizar, vai ficar como, ó, menos 2x mais 1. Se a gente reorganizar, né, essa expressão, o que que a gente passa a ter, ó? Então, a gente faz uma reorganização. E aí sim, a gente consegue colocar, ó, nessa lei, nessa sentença matemática aqui, né, no formato correto. Agora, a gente consegue localizar aqui, ó. Então, veja, ó, que nessa relação de localização lá, né, na situação aqui acima, ficou, né, bem claro ali, porque já estava direto. Agora não, a gente teve que mudar, a gente teve que fazer uma alteração, ó. Então, veja que a gente tem aqui o coeficiente A e o coeficiente B. Lembrando que o sinal sempre o quê? Vai acompanhar o número, ó. Então, aqui, ó, esse 2 aqui, né, fica com esse sinal negativo. E esse 1 aqui, ó, com sinal positivo. Então, 2 com sinal negativo e 1 com sinal positivo. E aí, lembrando o seguinte, o 2 não acompanha o x, o menos 2, ó, o menos 2 não está acompanhando o x, então, A é o que acompanha o x. Então, menos 2, ó. Então, esse valor de A aqui é igual a menos 2. É o que acompanha, né, o x aí, ó, que está acompanhando o x, perfeito, ó? Então, A é igual a menos 2. E B é o independente, professor, é o que não tem letra. Exatamente, ó, é o 1.
B é o independente, o que não tem letra é 1. Professor, quando aparecer eu tenho que reescrever essa função novamente para colocar na ordem? Não, não precisa, né? Basta o seguinte, ó, você verificar o seguinte, se não depende de x, quer dizer que não tem letra, ó, não tem letra acompanhando, ok? Então, ó, não tem letra acompanhando. Opa, né? Não tem letra acompanhando, perfeito? Então, basta você lembrar desse detalhe, ó, que não tem letra acompanhando. Então, se não tem letra acompanhando, então já sabe que vai ser o quê? Que vai ser o valor de B. Perfeito? Beleza? Então, quando acompanha, A de acompanha, A, né? Coeficiente angular. Professor, tem alguma aplicação prática, né, dessa relação de função afim para que eu possa entender, né, um exemplo onde se aplica essa situação? Sim, claro que sim, a gente pode trabalhar, ó. Veja, quando a gente está falando, né, do conceito específico aqui de perímetro, dá para a gente trabalhar isso aqui dentro da circunstância, da situação. Por que, professor, que eu consigo verificar isso? Ó, veja o seguinte, ó, um retângulo cujo comprimento, veja, o comprimento é x, ou seja, ó, o que, que a gente está falando aqui? De um valor desconhecido, não é isso? Um valor desconhecido. E quando a gente tem um valor desconhecido, a gente pode sempre usar uma letra para esse valor desconhecido. Ó, a gente está usando o x. E largura medindo 10 unidades, veja aqui agora é conhecido, ó, o 10 é conhecido, então, ó, lados paralelos têm a mesma medida, e lados paralelos têm a mesma medida. Então, comprimento, x aqui, a gente não conhece, ó. Então, se o valor é desconhecido, então a gente consegue, né, compor isso aqui em uma expressão, uma equação, e até representar através de uma função, como é o caso aqui, que diz o seguinte, ó, logo, o perímetro desse retângulo é dado pela função de seu comprimento. E a função obtida dessa relação é definida por... E aí a gente tem aqui agora, ó, a função que define do y é igual a 2x mais 20. Por que isso, professor? Lembrando que está dizendo o quê? Que esse y aqui representa o quê? O perímetro, ó. Isso aqui representa o perímetro. E o que que é perímetro? Perímetro é o quê? Soma, ó, soma dos lados, né? Isso, ó, a soma dos lados, ou seja, o contorno, né? Então está falando aqui, ó, de contorno. Quando a gente fala de soma dos lados aqui, a gente está falando especificamente o quê? Do contorno da figura, ó, a gente está falando do contorno da figura, perfeito? Então, a gente está trabalhando aqui com o contorno da figura. Então, se a gente, né, contornar essa figura aqui, ó, o que que a gente tem, ó? Veja que a gente tem aqui, ó, começando aqui, ó, a gente tem x, tem 10, tem x e tem 10. Ó, os termos semelhantes, é x com x. Então, se a gente soma x mais x, lembrando que aqui está valendo 1, né? Quando não aparece, está implicitamente 1, ó. Aqui também, então 1x com mais 1x é igual a quanto? Ó, a 2x. Veja que a gente está somando. Mais esse, né, lado mede 10, esse 10. 10 mais 10, ó, quando a gente soma 10 mais 10, 20. Então, 2x mais 20. Então, esse perímetro aqui, ó, depende do valor x, depende aí, ó, do valor x. Perfeito? E aí a gente tem os coeficientes aí, né? Que é o coeficiente aqui, ó, que acompanha o A, que é o 2, e o B é o independente, ó, que é 20. Perfeito? Ok? Beleza? Ah, professor, agora sim, entendi. Então quer dizer que função, professor, é o mesmo que equação? Eu posso dizer que função é o mesmo que equação? Lembra o seguinte, ó, quando a gente pega isso aqui, a gente está dizendo o quê? Que a gente tem o quê? Uma função. Não é isso, ó? A gente está trabalhando aqui com uma função. Então aqui a gente tem uma
função. O que é essa função? A gente está estabelecendo o quê? Uma relação, ó, uma relação entre quem? Entre o valor, veja, ó, a gente está estabelecendo aqui uma relação entre o valor y e o x. A gente está estabelecendo uma relação entre y e x, ok? Então, ó, essa relação aqui é entre quem? O valor x e o valor y, ou seja, o que a gente chama de quê? Par ordenado, professor. Exatamente. Então, a gente trabalha sempre com par ordenado, ou seja, são dois valores, onde esse valor y vai depender do valor x. Lembrando que esse y, né, ele é caracterizado aqui como imagem e o x como domínio, certo? Agora, quando a gente pega essa parte aqui, ó, ou segunda, né, essa segunda parte aqui, se a gente pegar essa segunda parte, a gente tem o quê? A gente tem uma expressão aqui, né? Isso que representa o quê? Uma função polinomial. Ó, eu posso dizer o seguinte, que isso aqui é uma equação, função não, uma equação polinomial, ó, uma equação polinomial de primeiro grau. Então, a gente tem aqui uma equação polinomial de primeiro grau. O objetivo dessa equação aqui agora, veja o seguinte, que a gente está falando aqui, ó, de uma equação. Então, o objetivo da equação aqui, ó, é achar o valor da letra, ó, que satisfaz a igualdade. Então, ó, é achar o valor da letra aqui que satisfaz a igualdade. Ah, professor, então quer dizer o seguinte, que, né, só interessa essa igualdade aqui para a equação, não é isso? Exatamente, ó. Então, quando a gente fala dessa igualdade, o que a gente está referindo? Ó, se a gente pegar esse 4x menos 8 aqui, igual a zero. É isso que a gente está referindo, ó, 4x menos 8 igual a zero. Ou seja, isso aqui, né, é o que define, o que caracteriza o que, ó, a chamada equação. Equação. Então, veja que a equação é só uma parte da função, mas o conjunto completo aí, ó, que, né, trabalha aqui com esse par ordenado, é chamado que de função. Perfeito? Beleza? Então, quer dizer que a gente vai, né, sempre estabelecer uma relação aqui entre x e y. Lembra, ó, que tem algumas circunstâncias que a gente já trabalhou com isso aqui, ó, que a gente o quê? Né, vai atribuir aqui valor de x e valor de y. Né? A gente vai calcular para cada valor de x que a gente atribuir aqui, ó, para cada valor de x, a gente vai o quê? Encontrar valor para y. Perfeito? Só que nesse momento a gente não vai fazer isso aqui para não estender muito, né, e o vídeo ficar muito extenso. Então a gente vai deixar isso para o próximo vídeo, ok? Beleza? E aí, tá gostando, né, dos nossos vídeos? Então faça o seguinte, ó, dedão aí, ó, no like, né? Deixa um like aí para estimular o nosso trabalho e a gente está produzindo mais vídeo aí para vocês. Perfeito? Ok? É isso aí. Show de bola. Bons estudos!